Olá, seja bem-vindo à mesa. Nós começamos uma série de devocionais a respeito desse livro tão interessante, tão enigmático, tão hermético, o Apocalipse de João. E graças a Deus, nesses tempos devocionais, estamos experimentando a alegria de conhecer um pouco mais, de ver esse texto se abrindo diante dos nossos próprios olhos. Hoje eu gostaria de trabalhar com vocês o capítulo 6 do Apocalipse de João. Nós temos em Apocalipse 3 séries de 7. Os 7 selos, as 7 trombetas e os 7 cálices, que representam, essas 3 séries de 7, representam o derramamento da ira de Deus e do Cordeiro sobre os habitantes da terra, sobre aqueles que foram marcados pela insígnia 666 da besta, da grande besta, do dragão. Nos capítulos 6 e 8, nós temos a abertura dos 7 selos. Os 7 selos são abertos e então temos nas mãos, nos nossos próprios olhos, diante dos nossos próprios olhos, a abertura do plano de Deus. O completamento da redenção de Deus sobre a história humana. No capítulo 6, nós temos a abertura de 6 selos. O capítulo 7 nós temos um interlúdio no Apocalipse, aliás, isso é uma característica do Apocalipse, alguns interlúdios, e no capítulo 8 a abertura do 7º selo e o silêncio cerca de 30 minutos no céu, um silêncio de expectação, de expectativa para o toque das 7 trombetas. No capítulo 6 nós temos os primeiros 4 selos, que são cavalos coloridos, cavalos e os seus cavaleiros sendo chamados pelos 4 seres viventes. A estrutura sempre é a mesma, diz assim a palavra de Deus. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Nós temos o cavalo branco, nós temos o cavalo vermelho a partir do versículo 3, nós temos o cavalo preto a partir do verso 5 e temos o cavalo amarelo a partir do verso 7. Olha que interessante, 4 cavalos coloridos, seguindo a imagem de Zacarias capítulo 6. 4 cavalos coloridos e os seus cavaleiros precipitando então o princípio das dores. Eu não sei se vocês se recordam, mas Mateus 24 e Lucas 21, Marcos 13, nós temos o grande sermão no Monte das Oliveiras. Nesse sermão de Jesus no Monte das Oliveiras, ele fala sobre o princípio das dores. Estes selos seriam esta maneira apocalíptica de falar a respeito desse princípio das dores. Porque percebam só comigo, o cavalo vermelho foi-lhe dado tirar a paz da terra. O cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, ou seja, um sinal de escassez. Olha, percebam comigo, uma medida de trigo no verso 6 por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Olha o preço, a escassez. Um preço caríssimo para os elementos mais comuns, mais elementares da dieta judaica. Escassez. Então nós estamos falando de guerra, estamos falando de escassez. O cavalo amarelo representa a morte, o inferno, o Hades recolhendo todos os mortos. O primeiro selo, o selo branco, é o mais confuso, é o mais enigmático. Alguns consideram como se fosse uma referência dos próprios partos que viviam na Ásia, na região do atual Irã. Os partos representavam nos tempos bíblicos o maior perigo do Império Romano. Então percebam só, os cavalos coloridos representam o princípio das dores. O princípio das dores é Deus e o Cordeiro derramando sobre os habitantes da terra a sua ira. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos compreender que um dia Deus julgará a terra. Deus julgará os habitantes da terra, que são aqueles que se deixaram marcar pela insígnia 666 das bestas que aparecem no capítulo
12 e 13. No capítulo 12 nós temos o dragão, no capítulo 13 nós temos as bestas que representam o dragão. O dragão é o diabo. Entendam só, irmãos, capítulos 16, 17, 18, nós temos o julgamento da grande meretriz, a Babilônia. Percebam comigo os sinais inequívocos do derramamento que Deus fará um dia sobre a terra e sobre aqueles que se deixaram marcar pela insígnia ou pelos apelos do anticristo, pelos apelos da grande Babilônia, pelos apelos da grande meretriz. O Apocalipse sempre será a imagem de um Deus, do Cordeiro, dos 7 Espíritos de Deus, convidando os crentes para a perseverança. A perseverança sempre será o objeto das nossas análises, o objeto do nosso estilo pastoral, da nossa compreensão pastoral do Apocalipse. Jesus, o Cordeiro vencedor, nos convoca à perseverança, a não permitirmos que as nossas vidas sejam marcadas pelos apelos deste século, pelos apelos deste mundo. Nós não somos como os habitantes da terra, uma imagem muito clara no Apocalipse para representar aqueles que foram marcados pela insígnia do anticristo. Nós somos aqueles que perseveram. Que Deus sobre você derrame toda sorte de bênçãos e o entusiasmo para que você viva na perseverança. Estes grandes selos, os 4 primeiros selos coloridos, eu vou deixar em aberto o 5º selo para o próximo devocional. E o 6º selo representam o derramamento da ira de Deus. O 6º selo, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, a partir do verso 12 do capítulo 6. Imagens de Mateus 24, imagens de Joel 2, de Joel 3, de Ageu capítulo 2, de Isaías capítulo 13. Um dia Deus transformará essa antiga situação, esse antigo sistema. E aí, as precipitações são imagens simbólicas dessa transformação, porque um dia Deus fará tudo novo, novos céus e nova terra. Um dia toda essa ordem antiga, marcada pelos pecados da Babilônia, será transformado em novos céus e nova terra. E os crentes e os que perseveram participarão desse encontro triunfal e após o encontro triunfal, dessa eternidade em novos céus e nova terra. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos. Seja canal das bênçãos de Deus. Se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais. Compartilhe as nossas redes sociais, o nosso canal. Seja canal das bênçãos de Deus. Seja Casa Viva.